Estamos já na reta final do nosso estudo da videira, que vai encerrar no último domingo de novembro, né? Estamos na reta final. Jesus participa da última ceia com os seus discípulos. Judas sai da mesa para traí-lo. E Jesus vai ao Getsêmani, onde ele ora e é preso. Neste caminho, segundo o relato de João, é neste caminho que estão os capítulos 15, 16 e 17. No capítulo 15 ele fala da parábola da videira. Ele prossegue dizendo e ensinando aos discípulos sobre o Consolador, o Espírito Santo. E depois ele ora pelos seus discípulos. Por isso nós estamos chamando esta série de A Videira. Ele fala sobre a vida dos ramos que devem ser ligados a ele. Ele fala da vida dentro desses ramos, que é o Espírito Santo dando vida a cada um deles. E por fim ele ora por todos eles. E com esta ótica, partindo do capítulo 15 da videira, é que nós estamos passeando por esses 3 capítulos. E tem sido um período muito abençoado, muito abençoador para cada um de nós. Tanto para nós, que estamos aqui pregando, quanto para você, imagino, que esteja assistindo. E o quanto Deus tem nos ensinado no seu evangelho a respeito disso. A semana passada nós entramos no capítulo 17, no texto lindo da oração sacerdotal de Jesus. Eu quero ler de novo com você os versos 1, 2 e 3 de João, capítulo 17. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Senhor, nos abençoe, que a tua palavra mova os nossos corações, seja transformadora para o nosso ser, nos torne diferentes, aqueça a nossa comunhão e a presença do teu Espírito nos edifique através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada, nós falamos sobre o início desta oração e que Jesus disse: Pai, glorifica o Filho, glorifica a mim, e eu vou glorificar a ti. E a glória de Cristo consiste no fato de que ele se entregou por todos nós. E quando nós oramos como o Filho Jesus, pedindo a Deus que nos glorifique, para que a nossa glória seja exatamente a entrega da nossa vida, para que nós glorifiquemos ao Pai. Esta foi a mensagem da semana passada. E o verso 3 que acabamos de ler, diz que Jesus disse: Senhor Pai, porque esta é a vida eterna, orando por nós, para que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Seu Filho que enviaste. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Quando pensamos em vida, e se você fizer uma busca rápida pela internet, você vai encontrar a medicina, a ciência, a biologia, a psicologia, a sociologia, a filosofia, a espiritualidade nas suas diferentes áreas ou diferentes vertentes, porque eu já fiz isso. E você vê a definição do que significa vida por diferentes ângulos. Mas basicamente, quando você olha para o ser humano, já que estamos falando do Evangelho para nós temos uma vida biológica.
nós temos uma série de reações químicas no nosso corpo. Energia de alimento que se transforma em trabalho e movimento. A vida nos tecidos, diferentes tecidos do corpo. A vida como um todo, biológica, no pulsar do coração que envia sangue pelas artérias para todo o corpo. E a vida cerebral que responde pela decisão de se alguém está vivo ou com o seu cérebro já sem atividade. Essa vida biológica nós sabemos. E quando pensamos em vida, essa é a área que vem na nossa mente como segurança, cuidado. Outubro Rosa, aquilo que nós a cada dia fazemos, alimentando o nosso corpo, nos cuidando, fazendo os nossos exames, medindo nossa pressão, não é? Cuidando da parte biológica da nossa vida. Há um aspecto que é um aspecto psicológico da vida. Talvez esse é o que a gente mais encontre no Novo Testamento. O aspecto do nosso ser, nossas decisões, nossas emoções, que também precisam de cuidado. Se temos um aparelho digestivo, um aparelho respiratório, um aparelho reprodutor, nós temos um aparelho psicológico. O Dr. Darcy me ensinou essa, um beijo para o Dr. Darcy. Um aparelho psicológico, emoções, memórias, ações e reações, como recebemos, como encaramos o mundo que nos rodeia, e a nossa psique que é influenciada e atingida por tantos lados, e nós também cuidamos dela. A vida biológica, química, física, a vida psicológica, emocional, mas nós temos a vida como algo transcendente, que é o que Jesus está dizendo aqui. A vida que vai além daquilo que sentimos e pensamos e aquilo que somos biologicamente. A vida de Deus, a vida proposta por Deus para o ser humano, que na verdade é a verdadeira vida do verdadeiro Deus. E é por isso que quando Jesus, nesse texto, diz: a vida eterna, eu vim e vou glorificar ao Senhor entregando a minha vida para que eles tenham a vida eterna. E essa é a vida eterna, que te conheçam. A vida de Deus para o ser humano, ela transcende o que a nossa psique e a nossa biologia representam para nós. No capítulo 15 de 1 Coríntios, nós não vamos ler, é onde Paulo fala sobre a nossa transformação do que é corrompido e corruptível num novo corpo e num novo ser revestido de incorruptibilidade, sem a finitude e sem os dissabores desta alma e desta vida tão marcada pelo pecado. A vida eterna de Deus. A vida em Cristo, para nós, é uma vida eterna. E ela é a vida que já começou a partir do momento que ressuscitamos com Ele, no nosso novo nascimento. Em Gênesis 3, de 1 a 7, a serpente mais astuta que os animais selvagens que Deus havia feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha o que a serpente perguntou. É verdade que vocês não podem comer nada? E a mulher respondeu à serpente: não, não é bem assim. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à serpente: imagina, é certo que vocês não morrerão, porque Deus é sábio, Deus eu sei o que Ele está falando. No dia que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Está brincando? Estou falando, Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal como Ele.
Ah, é mesmo? Vocês vão ser como Deus. Não está aqui, eu estou teatralizando o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, né, do bem e do mal, tomou do fruto e comeu, deu também ao marido, ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Conhecer o bem e o mal foi a morte. A morte do homem foi desejar conhecer algo que o homem não tinha capacidade de lidar. É como dar uma chave de um carro para uma criança que tem 8 anos de idade. O dia que você pegar isso aqui, você vai morrer. O que Deus propunha era uma relação com Ele, onde o homem, 100%, teria toda a formação do seu entendimento a partir de Deus e não a partir da sua experimentação. Dietrich Bonhoeffer diz algo muito incrível no seu livro Ética. Ele diz que antes da queda e antes do pecado, o homem só sabia Deus. Se alguém encostasse em Adão, em Eva, e dissesse: "Ei, tudo bem com vocês?" Tudo. Me conta um pouco do que vocês sabem. Deus. Eu só sei Deus. Só sei que Deus me criou. E tudo isso aqui, não tem que perguntar para Deus. Aquelas árvores lá, eu tenho que falar, eu só sei Deus. Não me pergunta essas coisas. Aquela árvore é boa, aquela árvore é ruim. Vou falar com Deus. Eu só sei Deus. O conhecimento que eu tenho é Ele. Todas as outras coisas que eu conheço a partir dele. Quando o homem peca e conhece o bem e o mal, o seu conhecimento, sua malícia e a sua maneira de se utilizar do que é criado e dado a ele, por intermédio de Deus, o Criador, o seu conhecimento já não parte mais de Deus, parte da sua experimentação. Isso aqui é bom. Não, isso aqui é ruim. Isso aqui é bom para mim, vai ferrar o outro, dane-se o outro. Todos os seus conceitos sobre o bem e o mal já não partem mais do conhecimento de Deus. E isso é morte. Isso está sendo morte. E o nosso mundo e o nosso cosmos está em desordem. Cosmos significa ordem. A ordem está em desordem. E o homem está acabando consigo mesmo, porque ele conheceu a morte. Quando Cristo diz: "A vida eterna é essa, que conheçam a ti." Aliás, no Éden havia a árvore da vida. E Deus disse: "Vamos tirar o homem do Éden, porque ele não pode comer da árvore da vida, senão ele se tornará eterno. E o mal será eterno." O conhecimento do bem e do mal estava numa árvore. E Jesus Cristo, a árvore da vida que representa a eternidade, estava ali. Por isso, a árvore da vida se transformou em gente, e Jesus virou gente, para que pudéssemos conhecê-lo. E quando eu conheço a Cristo, eu conheço a vida. O conhecimento é a vida de Deus para o ser humano. João 14, versículos 6 e 7. Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto." Olhando para mim, vocês conhecem a vida. Vocês conhecem o que é viver. João capítulo 1 é um texto conhecido demais. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida não estava com a gente, Zé? Não, nós não somos vivos, nós somos mortos-vivos. A vida estava nele. Ele apareceu no nosso meio porque ele é a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela.
Eu quero ir agora para o versículo 10 desse mesmo texto. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Ele é criador do mundo, e aí ele entra no mundo. Mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não quiseram entender, não quiseram recebê-lo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A encarnação de Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, é para que nós víssemos a nossa vida nele e a nossa morte em nós. Você entende isso? Sem Cristo não há vida, porque Ele é a vida. E quanto mais eu o conheço, mais eu entendo o que é viver e mais eu vivo. Acho que foi em 1986. Houve um filme, eu namorava com a Blanche, chamava-se A Mosca. Como é que chama aquele ator? Acho que é David Goldblum. É Goldblum. E a Gina Davis. E ele quis fazer um experimento, era um cientista maluco. O filme é baseado num conto, em que ele vai se teletransportar, sabe? Ele está numa máquina aqui, aí as partículas dele se desmontam e remontam em outro lugar. E quando ele faz isso, uma mosca entra dentro da cabine e ele se teletransporta, dá certo. Só que os dias vão passando e ele vai mudando, porque as moléculas da mosca se confundiram com a dele. É um filme antigo, mas é muito interessante. E ela é uma repórter que está acompanhando e se apaixona por ele, mas no fim ele está virando um bicho, ele está virando uma mosca gigantesca. A pele, os olhos, ele vira um monstro, né? Cada dia que passa, alguma coisa vai acontecendo. Eu lembrei desse filme, porque quando a gente conhece Cristo, eu nem sei por que você chegou até Ele. Às vezes, na verdade, Cristo se revela como Senhor a nós. Eu não vou entrar nesse ponto, mas eu não sei o que acontece misteriosamente, que eu abro meu coração e falo, eu quero seguir a Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. E aí então, eu não vou até Ele para dizer, Jesus, eu gostaria que você desse uma olhada aqui comigo na minha vida. Chega aqui um pouco, já que agora eu sou teu servo e o Senhor anda comigo. Essa aqui é a minha vida, ó. O que o Senhor está achando? Aí ele dá uma volta, olha para a sua vida e fala assim, legal, eu acho que tem que trocar os amortecedores, está meio ruim. Vamos fazer um rodízio dos pneus aqui, que o negócio não está legal. Mas você está com essa lanterna aqui queimada, você vai tomar uma multa, hein? Esse porta-mala aqui não fecha. Caramba, vamos abrir aqui atrás. O que aconteceu com esse banco? Eu deitei o banco, eu não consegui colocar no lugar, está faltando parafuso aqui, temos que arrumar, o seu marcador de combustível não está marcando. Vamos abre o motor aqui. Meu Deus, quantos inabre tem nessa bateria? Vamos trocar essa bateria, está muito velha, hein? Liga aí. Está batendo pino isso aqui, está queimando óleo 40, hein? Vamos fazer a parte de baixo desse motor. Como se Jesus chegasse para consertar a nossa vida. Não é isso. Não. Nós temos inúmeras reuniões, centenas e milhares de reuniões, que fazem um marketing religioso para que você procure a Deus, porque Deus vai consertar a sua vida. O que há de errado com você, aí vem tudo aquilo. Fizeram um trabalho para você, tem um demônio em você, a tua vida é boa, tem que trocar esses pneus. O seu porta-mala não está fechando, está gastando muito combustível, está saindo uma fumaça esquisita pelo escapamento. E aí Jesus vem e você faz a campanha, e você faz a oração A, B, C, D ou E, para que Ele conserte.
converte a sua vida e você fala, obrigado Jesus, eu volto depois aí. E ele fala para você, é bom passar de 6 em 6 meses, fazer uma revisão, trocar o filtro de óleo, o filtro do escapamento, tá bom, a gente vai se vendo. E a igreja, chamada igreja, é o lugar onde eu de vez em quando a coisa está ruim, porque quando está bem, eu não preciso de Cristo, mas quando está ruim, eu vou lá para ele fazer um check-up geral e mudar alguma coisa na minha vida que já é boa, só preciso de um tapa. Não, não foi isso. Jesus Cristo quer entrar nas nossas moléculas, Jesus Cristo quer entrar na nossa vida, porque Ele é a vida e nós não temos vida. E a cada dia, quanto mais o conhecemos, a nossa vida se transforma. Só que agora não num monstro, nós somos um monstro, que vamos nos transformando num ser vivo. Por isso que eu lembrei do filme. Ele não veio para dar um tapa na nossa vida e consertar algumas coisas. Jesus não é um revisor, não é uma loja de autopeças. Ainda que Deus nos cure, Deus nos livre, ainda que Deus ouça a nossa oração, interfira, não sabemos quando, porquê, aqui sim e ali não, na sua soberana vontade, mas como Deus interfere nas nossas vidas, sim. Na nossa vida biológica, nos nossos problemas, sim. Na nossa psique, nas nossas crises, da nossa alma, sim. Mas na verdade, o que Cristo veio fazer foi nos transformar em novas criaturas, que agora passam a viver uma outra vida. E por isso que em João capítulo 3, ele diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu tenho uma outra vida para você. E a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai e conheçam ao Filho. Ser um cristão não é acreditar que Deus faz coisas boas para mim. Isso até o Satanás acredita que Deus faz coisas boas. Ser de Cristo é morrer. A proposta do Evangelho de Cristo é: morra. Deixe de ser quem você é. Seguir a Cristo é estar crucificado com Ele. Suas vontades, seus desejos, suas ideias e seus planos serão trocados pela vida de Deus. É um papel de transformação que este Evangelho e a presença do Espírito, que estamos falando na videira, é agora representada aqui na oração de Jesus. A vida eterna, Pai, eu estou me entregando, glorificando ao Senhor, para que tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa, é conhecer. Se eu conheci o bem e o mal, e isso foi morte, eu preciso conhecer o Filho. A árvore da vida, que está em Apocalipse, está no Gênesis, é Cristo, que se apresentou como uma árvore num madeiro, preso em uma. A árvore que era a vida estava pendurada numa cruz, uma árvore morta. Para que nós olhássemos para Jesus e disséssemos: agora eu entendo o que é a vida de Deus. Ah, tá. Agora, Jesus, olhando para você aqui no nosso meio, a gente estava aqui batendo um papo e dizendo: nós estamos todos mortos. O jeito que o Senhor vive, já que o Senhor é a vida para mostrar para nós. A nossa vida não está aqui. A vida estava nele, diz João. Quando Jesus aparece, o homem diz: hã? Eu estou morto. Eu morri. Isso aqui não é vida. Quando a vida aparece, a luz resplandece nas trevas e não tem como esconder. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não quero mais ser morto. Eu quero a vida, e a vida é Cristo. E Jesus diz então me segue.
você precisa conhecer a vida. Você precisa, João 8, 31 e 32. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento de Deus. Por isso Paulo em Filipenses 3, de 4 a 11, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne, eu poderia confiar na minha psique, poderia confiar na minha biologia, na minha vida humana. Se alguém pensa que pode confiar na sua vida humana, na sua carne, eu ainda mais. Religião, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Na lei, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Estava tudo certo comigo, mas para mim, o que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, para tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É muito lindo esse texto. O que eu tenho e o que eu sou, eu jogo no lixo e troco isso pelo conhecimento de Jesus, de Cristo. Eu preciso conhecê-lo mais a cada dia. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu tenho vida. Em Gálatas 2,19, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, eu já estou morto, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, essa biologia e essa psique, essa vida que eu tenho agora, não é mais vida. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tem muita gente que está desorientada na vida. Na verdade, ela não conhece a vida. Eu estava dizendo na nossa reunião semanal que, como muita gente fala agora tudo por rede social, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no inbox do Instagram e às vezes, são muitas. Às vezes quando eu vejo que é coisa assim, mais corriqueira, que é cifra de música da banda, eu falo, tá. Mas quando eu vejo que há algum problema, eu atendo, e a pessoa quis conversar. E eu falei, tá bom, qual que está acontecendo, como eu posso te ajudar? Mas ela estava tão bagunçada na fé, que era para dizer assim, escuta, tudo bem, você frequenta a igreja, você fala que você é um evangélico, mas tem que começar do zero. Não, Deus não é isso que você está pensando. Não, não é assim que Ele faz. Não, esse aí não é Deus, esse é alguém que te disseram. Não, você está muito vivo aí, você precisa morrer. Quem te disse? Quem te falou isso? De onde você vem? Escuta, quem é o pai dessa criança? Meio assim. A falta de conhecimento de Cristo, do seu evangelho, é morte. É morte. O que aconteceria se nós, maridos, esposas, pais, filhos, empregados, patrões, sociedade, população, líderes de igreja, de ministérios, líderes de empresas, donos de grandes corporações, políticos, líderes de nações. O que aconteceria se todo esse povo dissesse, gente, para tudo, vamos morrer. Nossos interesses, nossos nichos, nossa ganância, nosso desprezo para com o próximo,
nossa autossustentação, nossa patota, nossa tribo, nossos impérios. Vamos fazer o seguinte: todo mundo morre. Jesus, nós não temos mais nada. Começa a nos ensinar. O Senhor quer que a gente te siga? Vai andando, nós vamos andando, vai falando. Em tudo, em cada pensamento que a gente tem, em cada decisão da nossa vida, ensina a gente como a gente gera a vida, como a gente ama, como a gente perdoa, como é que um homem se arrepende, como é que um pai trata um filho, como é que um filho trata um pai. O que é ser mãe, o que é ser filha, o que é ser sogra, o que é ser genro, o que é ser nora. O que é ser líder? Me mostra, o Senhor é a vida, nós estamos mortos e essa é uma jornada. E cada vez que alguém se encontra conosco, percebe que nós deixamos um pouco de ser monstro e estamos nos tornando mais humanos. Lembra do filme? Ao contrário. E cada dia que as pessoas que rodeiam nesse mundo, aqueles que são chamados cristãos, vai percebendo que a cada semana e a cada mês, quanto mais eles mergulham nas Escrituras, e essa verdade entra nas suas células e moléculas, na sua mente, na sua alma e no seu coração, e esse conhecimento, como diz Paulo, os ressuscita para a verdadeira vida, vai dizendo: o que está acontecendo com você? Que cada dia você tem mais amor, mais compreensão, mais generosidade, mais companheirismo. Que vida é essa? E você diz: já não sou eu quem vive. É Jeff Goldblum, agora lembrei, ó. O Jeff Goldblum no filme dizia: é a mosca que está me fazendo virar um monstro. Mas nós dizemos: é Cristo que está fazendo a gente deixar de ser monstros a cada dia. Mas isso não é a vida eterna, o conhecimento de Deus? Não é lá na frente, quando o mundo acabar, que nós vamos nascer de novo, e aí começa a vida eterna? Bom, se é eterna, então não tem tempo. Se é eterno, não precisa ter ontem nem amanhã. Se é eterno, já começou agora. Já começou. Nós já somos da vida eterna, ainda dependendo do tempo, mas nós já somos da vida eterna. Porque nós já nascemos de novo, com outra mente e outro coração. Pai, glorifica o Filho, assim como o Filho vai glorificar o Pai. E tudo que eu fiz para que eles tenham vida eterna. E a vida eterna é essa, que eles conheçam. Eu vim aqui em carne e osso, psique e vida eterna, para que eles vejam e aprendam e conheçam a cada dia quem tu és e quem eu sou. A vida eterna é conhecer a Cristo e conhecer a Deus. Que Deus nos abençoe. Peço a você que você se dedique, leia mais, ore mais, estude mais. Se você puder, entre no caminho das letras, estude a palavra, gaste tempo em conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais você se aproxima da vida e mais a vida vai te tomando. Não acontece assim, é um processo de conhecimento e transformação. O desejo do homem conhecer o bem e o mal o matou. Mas o desejo do homem em conhecer a Cristo vai dar a ele a vida eterna. Porque se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. Você não pode ser um frequentador de um prédio chamado igreja. Você não pode não ter a sua escritura nas suas mãos, a sua Bíblia nas suas mãos. Você não pode passar uma semana ou 15 dias para ouvir alguém lendo o Evangelho e explicando para que você aprenda, ainda que isso seja maravilhoso e nós vamos continuar fazendo. Você não pode ficar observando o que é a vida
achando que porque você é membro de uma igreja ou chamado evangélico, seja lá o que seja, que você é alguém que conhece e tem a vida de Deus. Não, você não pode fazer isso. Isso tem que ser todo dia, a todo instante. Porque as respostas para a nossa vida estão em Cristo. E a pergunta final, e aqui eu encerro. Cada encruzilhada que a vida te coloca, em cada decisão que você toma, em cada atitude ou reação que você tem, o que precisa pulsar dentro da tua alma, da tua mente, do teu coração é: Jesus me ensinou isso, então é por aqui que eu vou. Desorientação é falta de conhecimento de Cristo. É no conhecimento de Cristo que o Espírito faz pulsar a vida em nós. E todas as nossas atitudes, ações e reações, a cada dia, vão sendo tomadas pela vida eterna de Deus, até que ela se consuma para nós no tempo. Mas em Cristo já está consumado. Conheça-o. E prossiga e continue conhecendo cada dia mais. Não busque a Deus para fazer uma reforma na sua vida. Como disse Paulo, todas as coisas eu joguei no lixo e troquei isso pelo conhecimento de Cristo, meu Senhor. E que Deus nos abençoe.